vamos conversar com alguém que conhece a seleção brasileira. Alguém que jogou bola, porque nós aqui a gente fala muito que a gente acha, nossa impressão, mas tem alguém que foi lá dentro das quatro linhas, que jogou muita bola, que foi campeão mundial com o Brasil nos anos 70, e que é parceiro, gente boa, condecorado na França, ídolo no futebol francês. Estou falando de Paulo César Caju. Caju, muito boa noite, seja bem-vindo aqui à Rádio Trianon, muito obrigado por nos atender. E eu queria saber a sua impressão, logo de cara, sobre a seleção brasileira do Tite depois dessa eliminação. O que você achou dessa Copa do Brasil? Caju, boa noite. Boa noite a todos. Eu tenho ótimas lembranças de São Paulo, uma cidade que não me acolhia na minha época de profissional, né? Que eu comecei muito garoto no Botafogo. Tinha uma rivalidade entre Santos e Botafogo. Aí os paulistas preferiam Edu, os cariocas preferiam Paulo César, enfim. Fui um dos jogadores mais vaiados nesta cidade e fiquei durante muitos anos com muita bronca, com muita raiva da imprensa, dos paulistas. Enfim, no fim de carreira, casei com uma paulista, morei em São Paulo durante 17 anos. Coisa de louco. Mas eu honestamente, eu vou fazer 70 anos o ano que vem. Ô, louco. Eu estou de saco cheio do futebol que se joga no Brasil. Vou te falar, desde 1998. Eu morava na França, torci pelo futebol francês. Quando a França ganhou de 3-0 em Saint-Denis, eu estava no estádio presente com o fundador do Paris Saint-Germain, que é um dos meus melhores amigos, chama-se Daniel Ester, designer de moda. Enfim, a partir dali, né, nós ganhamos em 2002, né, com o Filipão. Em 94 foi Carlos Alberto Parreira, que introduziu no futebol brasileiro esse futebol pragmático, futebol sem fundamento, futebol de 8, 9 defensores, com 2 definidores excepcionais que nós tivemos em 94, que foi Romário e Bebeto, e depois em 2002 Ronaldo Fenômeno, Rivaldo e um pouquinho do começo de carreira do Ronaldinho dentro da seleção brasileira. Então passou aquele futebol chato, um futebol imprevisível, um futebol que você joga pelo regulamento. E a Copa do Mundo, ela te permite isso, mas esse não é o futebol brasileiro. A partir daí, quando o Parreira introduziu os professores de educação física dentro do futebol brasileiro, essa escola está aí. Você não tem mais fundamento. Você pega os campeonatos brasileiros, né, por exemplo, Rio de Janeiro, minha cidade, que sempre foi uma referência na ginga, no drible, no samba, no swing. São Paulo tinha uma mescla de físico e de arte também, mas o futebol do Sul, ele quase não era introduzido dentro do futebol brasileiro. Começou com aquele time do Falcão, né, o 75, 76, 77, depois até 79, a escola do Vinelli, jogadores de 1,90 m. E se consolidou com as duas conquistas, uma com o Parreira e a outra com o Filipão. E esse futebol nosso, que sempre conquistou a Europa, o mundo inteiro, que ganhou 5 Copas do Mundo em 5 continentes diferentes, 58 na Suécia, 62 na América Latina, no Chile, 70 na América Central, no México, né, em 94 em 2002 na Ásia. Isso. Né? Enfim, e a gente não mudou mais. Então, aí trouxeram uma escola do Rio Grande do Sul. Primeiro foi Filipão, depois foi Dunga, depois foi Mano Menezes. E agora coincidiu, né, colidiu com o Tite, né, que fez um trabalho aí no Corinthians, né, que a imprensa de São Paulo apoiou muito. E esse futebol nosso aí, né, nem parece que há 4 anos atrás nós tomamos de 10-1. O maior vexame da história do futebol no mundo aconteceu dentro da nossa própria casa, né, em 2014, quando nós tomamos de 7 da Alemanha e 3 da Holanda. Apagou-se até aquela sina, né, que o Barbosa carregou com ele durante muitos anos, em 50, sendo vice-campeão do mundo. E em 2014 nós nem chegamos, nós fomos eliminados nas quartas. E agora de novo, né, nós criamos um Tite, que virou propaganda aí da Samsung, que deve ter vendido um monte de televisão, mas graças a Deus se arrebentou. Esse futebol, né, que nós passamos uma angústia, primeiro contra a Suíça, uma chave facílima, né, a Suíça é onde produz os melhores relógios do mundo, onde produz um belo de um chocolate, queijo suíço. Muito bom, muito bom. Né, os banqueiros, né, que põem dinheiro limpo, dinheiro sujo, né, alguns empresários do mundo, até do Brasil, fazem parte. Depois nós pegamos a Costa Rica, um país de uma qualidade de vida excepcional, que, se não me engano, acho que não tem nem força nacional, acho que não tem exército. Depois nós pegamos uma Sérvia, né, de a país da Iugoslávia, que se dividiu em 3, né, a Bósnia e a Croácia.
E depois pegamos o México, mais um time da América Central. E nos 4 jogos, nos 3 que nós vencemos, foi angustiante. Contra a Costa Rica nós ganhamos nos acréscimos. Foi. Então, e aí vem a imprensa brasileira, me desculpe, né, não sei se a Rádio Trianon, mas São Paulo, Rio, a TV, a Plim Plim, que enche a paciência da gente, esse Galvão Bueno com aquela equipe dele chata, que é isso mesmo, que encha, que mexe com, principalmente, eu nasci numa favela, posso falar, então o favelado ele não tem entretenimento, a primeira coisa que ele faz quando ele acorda é ligar na Plim Plim, né? Aí, como o Brasil conseguiu se classificar na primeira fase, eles venderam o produto, mas tem uma enganação. Aí, a hora que nós pegamos o primeiro time qualificado, que todo mundo já sabe, a Bélgica já vem jogando futebol bonito, não é de agora, já fazem 3 Copas do Mundo, entendeu? E eles agora têm além de ter um time qualificado, eles têm um time criativo e um time muito bem organizado. E perdemos. E aí fica essa propaganda, porque o Courtois já é um dos melhores goleiros do mundo faz 10 anos. Belga que joga no Chelsea, de repente parece que esses jornalistas brasileiros, eu não sei qual é o conchavo que eles têm com a Confederação Brasileira de Futebol, que é outra desgraça no futebol brasileiro, além de ter 3 presidentes, um está preso e 2 indiciados que não podem botar o ferro fora do país, seu Ricardo Teixeira e seu Marco Paulo Del Nero. Fora o Coronel Nunes, minha Nossa Senhora, não tem como, porque nós não aprendemos, nós continuamos arrogantes, prepotentes, entendeu? E, de novo, alguém pra puxar a orelha do garoto aí, né? Pelo amor de Deus, né? Você sabe, Caju, que eu concordo muito com o que você fala, e principalmente com essa questão do Tite. Eu me incomodo muito também, e aqui quem acompanha a Rádio Trianon Saideira sabe que me incomoda muito essa relação que há com o Tite, esse endeusamento. Parece que o Tite chegou para resolver os problemas do Brasil inteiro, tanto que iriam até o Tite presidente da República. E eu concordo, sei lá, eu não entendo muito, não concordo muito com isso, mas enfim, vou abrir pergunta aqui para os meus comentaristas que estão com a gente. Sem problema. O Cleiton, quando ele abriu o programa hoje, você abriu falando sobre escola de futebol. E se ainda existe a escola brasileira, a escola espanhola. Eu acho que esse é um assunto que o Caju pode tratar com muita qualidade, com muito conhecimento. Porque ele analisa futebol há muito tempo, ele conhece futebol de outros países, então acho que essa questão da escola você pode abordar com ele, que ele vai ter uma visão muito interessante. Cleiton. Boa noite, Paulo César Caju. Boa noite, tudo bom? Tudo ótimo, graças a Deus. Pô, pra mim tá bom, pra vocês não deve estar não, viu? Bem, a questão que eu acabei pegando, né, e até vai ser abordado depois em tema de coluna posteriormente, né, é o seguinte: há um papo de que essa Copa do Mundo não tem mais aquela história de a escola brasileira, a escola argentina, a escola belga, a escola espanhola, de se jogar, de se elaborar um estilo de jogo. Com essa universalidade do futebol, porque estamos com equipes em ligas de elite, até os países menores evoluindo taticamente, até não dá para falar, por exemplo, que um Egito da vida, que um Marrocos da vida é sparring, né, agora em uma Copa do Mundo. É um trabalho, inclusive com atletas dessas seleções jogando em grandes equipes, Salah pelo Liverpool e outros, Benatia pela Juventus, só para citar no caso de egípcios e marroquinos. Mas sobre esse tipo de coisa, sobre essa evolução que tivemos taticamente e que tivemos com a parte da globalização, aí vai Lebosma, União Europeia, enfim, existe aquela coisa, essa aura de existe um estilo espanhol, um estilo brasileiro, um estilo argentino, um estilo holandês, ou você acha que isso foi pro espaço, Caju? Não, cara, você acha que qual é a tua idade? 30 anos. Pô, eu tenho 70. Então, joguei na Europa em 1974, é que vocês não acompanharam. Futebol africano, da África do Norte primeiro, onde você pega Tunísia, Marrocos, Argélia, Síria, entendeu? O próprio mundo árabe. Depois você pega a África dos Negros, que eu convivi muito, desde 1974. Sempre tiveram um futebol fino. O grande problema, por exemplo, do negro, da África negra, é que eles, ao invés de seguirem as suas origens, né, a qualidade individual técnica que eles tinham parecido com a nossa, de jogar em terra batida, em paralelepípedo, nas favelas, eles começaram a importar treinadores, primeiro alemães, depois franceses, depois ingleses, e nunca conseguiram manter, entendeu, a nacionalidade, a arte do futebol que eles têm puro. E da África do Norte a mesma coisa.
A partir do momento que eles começaram, por exemplo, o Senegal agora trouxe, né, o Djibril Cissé, que é um ex-jogador que eu conheço bem, que é senegalês mesmo, pela primeira vez, e está aí, mas isso não é novidade, eles têm um futebol bonito, o futebol do Marrocos eles copiavam a geração de 58 e 62, depois 70, e se não me engano até acho que a última geração que eles copiaram no futebol foi a de 82, que não ganhou. Eu acho que quem deixou de jogar de prática futebol, eu acabei de explicar, nós temos uma escola de professores de educação física que nunca chutaram uma laranja na vida. Começou lá embaixo com 90 com o Lazzaroni, que até é peladeiro bom, mas Parreira nunca estou. Parreira posso falar porque chegou na seleção brasileira em 70 como um dos convidados do Admilton Chirol, que era o nosso preparador do Botafogo, que eu conhecia intimamente. E a partir daí, quando ele ganhou a Copa de 94, ele introduziu essa escola que está aí, do futebol pragmático, do futebol do resultado, que a Copa do Mundo te permite para times que de repente não tem, por exemplo, jogo coletivo, ou jogo de futebol livre, aberto, criativo, como nós tínhamos. E a partir desse momento a Copa do Mundo virou um futebol que facilita, como é uma competição de 6, 7 jogos, você não tem turno e retorno. Então, além do acréscimo de depois de 24 para 32, agora vai para 48. Nossa. Cada vez mais que você vai aumentando o número de participantes, você vai criando, né, uma possibilidade de um futebol. A Rússia deu esse exemplo aí. Você arma um esquema defensivo com jogadores bem preparados fisicamente e você anula um time, você joga, vai para o você vai para os pênaltis. Como Portugal, 2 anos atrás, eu acompanhei a Liga da Europa, a Copa da Liga dos Campeões de Seleções. Eu acompanhei ela inteira, em Marselha, em Paris, e Portugal era a pior seleção na primeira fase, terceiro pior colocado, empatou 4 jogos e foi campeão europeu. Isso do Brasil nós estamos perdendo por causa de que nós não temos mais ex-jogadores capacitados, craques, que, por exemplo, usavam e abusavam, por exemplo, de treinamentos coletivos, dos fundamentos. Hoje a gente não usa, nós não usamos mais fundamentos. O professor de educação física, ele vai lá, treina, com cones ao redor do campo, você não treina coletivo contra o time reserva para saber se o jogador reserva tem condições de atuar no teu time, você não faz treinamento contra a seleção juvenil, como nós fazíamos em 70, em 58, em 62, nos clubes que eu joguei. Hoje a gente não treina mais fundamento. Hoje quem treina não sabe treinar fundamento, porque a maioria nunca chutou uma bola na vida. A profissão de treinador de futebol hoje, ela virou um comércio e que foi apoderado pelos professores. Se você pegar o Campeonato Brasileiro da primeira divisão, da segunda divisão, da terceira ou da base, primeira, falta de educação dos jogadores, segundo, o antijogo, segundo é 60 a 70 passos errados por jogo. E faltas também por jogo. Então, isso é falta de quê? É falta de treinamento, é falta de fundamento. O Brasil perdeu o fundamento. O europeu, houve uma reunião, se não me engano, em 2002, quando a Alemanha vinha muito mal. O Beckenbauer reuniu os principais jogadores alemães com os clubes principais da primeira e segunda divisão. Nós temos que melhorar, né, o nosso fundamento. Nós não temos fundamento, nós só temos preparo físico. Os próprios ingleses fizeram uma mescla com os africanos, com os descendentes, né, da possessão inglesa, para jogarem no futebol, na seleção inglesa. A França, a mesma coisa. E o Brasil não. O Brasil regride. Hoje você valoriza o seu Zé Ricardo, o Guarnieri, o Celso Rotti, o Mano Menezes, o Gilson Kleina, o Guto, o Quinto dos Infernos. Entendeu? Esse é o grande problema. Nós não temos mais fundamentos, nós não treinamos mais coletivo. Se você não treina coletivo com um time titular e reserva ou com a base, você não tem como melhorar o fundamento, nem aprimorar o jogo coletivo. Esse é um dos grandes problemas do futebol brasileiro. A escola de professores que dominou o futebol brasileiro. Então você não tem fundamento, né? Você não tem um passe, você não tem um bom passe, você não tem o jogo coletivo, você não tem o passe longo, o passe curto, você não tem penetração, você depende nesse tipo de jogo com 9 defensores e 2 defendedores defensores, você vai depender da individualidade desses jogadores que eu citei. Perfeito. Rodney, Paulo César Caju com a gente. Bom, primeiramente eu quero dizer que a explicação do Paulo César Caju foi maravilhosa, eu concordo também com quase tudo que ele falou, e eu queria saber do Caju o seguinte, se essa perda do futebol
criativo, que eu concordo muito, também passa por essa questão dos profissionais de educação física que foram alçados a cargos de técnico de futebol, passa também pelo fato do nosso êxodo de talentos. Então, o Paulo César Caju deve saber que cada vez mais jogadores jovens da base vão embora daqui, vão para o futebol do exterior e acabam sendo tolhidos no seu talento e acabam praticando um futebol totalmente padronizado à forma europeia. Eu queria saber... Termina a formação lá, né? Termina a formação lá. Então eu queria saber se o que o Paulo César Caju acha disso, se de repente é um fator também que atrapalha o futebol brasileiro. Não atrapalha, não tem nada a ver isso não, cara. Isso aí, os europeus estão dando uma aula pra gente. Eles não tinham. Se você pegar a Espanha, né, eu joguei vários torneios nos anos 70, sabia? Teresa Herrera, Ramon de Carranza, Juan Gamper, né, com Botafogo, com Fluminense, com Flamengo, o próprio Santos, Palmeiras. O Corinthians nessa época não viajava muito para o exterior, Cruzeiro, enfim. E a Espanha tinha um apelido, vocês devem saber, que eles até era muito parecido com, tipo assim, com corrida de touro. Fúria Espanhola. Sim. Esse era o nome. Vocês são bem jovens, era o nome que se dava ao futebol espanhol. Aí, a partir do momento que Johan Cruyff foi para o Barcelona em 74, eu fui para o Olympique em 78, ele começou a introduzir a escola do futebol holandês, futebol de habilidade, futebol criativo, futebol coletivo de movimentação. Então, o garoto, hoje, quando ele chega, por exemplo, no futebol inglês, que o estilo de futebol inglês até os anos 80, era futebol de jogo aéreo. Quando eles passaram a mesclar os africanos e começaram a fazer intercâmbio de treinadores, o próprio Arsène Wenger é uma das referências, né, nesse sentido. Chegou no Arsenal, ficou durante 25 anos e introduziu o futebol técnico, o futebol habilidoso, o futebol do toque, da posse de bola. Barcelona a mesma coisa, com Cruyff e depois Guardiola. E nós não tem nada a ver com o êxodo de garotos embora, que a gente vai continuar produzindo. Só que a gente não consegue deixar ex-jogadores talentosos, não só da minha geração, como da geração de Zico, Falcão, Sócrates, de falecido, a Éder, Careca, Leandro, Júnior, trabalharem nos clubes. É isso que nós estamos vendo. O grande problema está aqui na base, que a maioria são professores que não sabem, que não tem fundamento, é diferente, não tem. Se você não tem fundamento, você não tem como corrigir, cara. Você não pode chegar e discutir com um garoto, vamos lá bater na bola. Aí, um passe curto, um passe médio, um passe longo, um domínio, uma finalização de voleio, uma finalização em envolvimento, entendeu? Bater cruzado, bater em velocidade, entendeu? Tabelar. Eles não sabem isso. Então você treina o quê? Você treina fisicamente o tempo inteiro. Você não treina, você não escuta nenhum clube falar hoje que treina coletivo. Nós treinamos coletivo domingo, quarta e sexta. É onde você aprimora o jogo coletivo, onde você aprimora o conjunto, né? E você treina não só o time titular, como o time reserva e a base. Então o caminho é esse, é tirar os profissionais de educação física e deixar os boleiros... Não é o, entendeu? Não é o nome deles. Eles estão aí porque estão ganhando muito dinheiro. Vou te falar o salário dos professores. Saiu uma lista não sei se me engano, recentemente, há um mês atrás, numa revista dessas aí não sei se é de... Revista Época. Não sei se vai sair o salário Mano Menezes, 550 mil. Mano Menezes jogou aonde? Aí saiu Guto Ferreira, 450 mil. Guto Ferreira jogou aonde? Aí Gilson Kleina, acho que 150 mil. Gilson Kleina jogou aonde? Zé Ricardo, 250 mil. Jogou aonde? Celso Roth, sei lá, 300, 400. Jogou aonde? Entendeu? Aí agora do Atlético que foi efetivado, que não sei nem quem é. Né? 150 mil, 200 mil, virou um mercado, entendeu? Para eles. E quem introduziu tudo isso aí foi o seu Carlos Alberto Parreira, só isso, entendeu? Que além disso ainda é vice-presidente executivo da França. Parece que foi ele que jogou. Porra. Jairo, Caju com a gente. Paulo César Caju, um abraço, prazer falar contigo. Paulo, a gente estava até falando sobre o Neymar aqui, e difícil entender o que se passa na cabeça do Neymar e o que fazer para daqui para frente, nesse ciclo aí de mais 4 anos, ele possa, se é que a gente pode dizer assim, se endireitar e colocar na cabeça que ele precisa ter uma postura profissional, principalmente dentro de campo, né? Esse lado psicológico, por que é tão difícil, você acha, Paulo César Caju, que também é complicado, é complexo trabalhar o lado psicológico, o lado mental dos jogadores de hoje em dia? Olha, como é teu nome? Jairo, eu não quero falar da vida de ninguém desses jogadores, viu? Não tem, primeiro que eu sou muito claro, eu não gosto do futebol brasileiro desde 98, como eu expliquei. 98 eu acompanhei a França inteira, como eu disse, torci. Depois, né, nessa última agora aqui no Rio, né, aquela pouca vergonha. E eu dei uma entrevista para o jornal O Tempo de Belo Horizonte faz menos 8 dias, falando quais eram as minhas preferências. Eu tenho uma coluna no Globo, não sei se vocês
acompanham um pouco aí em São Paulo, que eu estou escrevendo eu leio, há 4 anos e ela sai normalmente às segundas-feiras. Eu não torço pelo futebol brasileiro faz anos, eu não torço pelo meu time, Botafogo, pô. Então, não quero falar do Neymar, não tenho nada a ver com isso. Isso é problema dele, do pai dele, e do treinador da seleção brasileira e do gerente da seleção brasileira. Não tenho conselho nenhum a dar, não me interessa, honestamente, não estou nem um pouco preocupado. Enquanto tiver essa escola, enquanto tiver esse sistema dentro da Confederação Brasileira, eu estou fora. Torço contra mesmo, não tenho nem um mingo, um pouco de remorso. Nada. Você acha que ele é um talento preso, Caju? Não quero falar sobre isso, entendeu? Juro, palavra de honra, não me interessa. Eu sou super feliz que a Bélgica eliminou o Brasil, rapaz. Pelo amor de Deus. Não quero ver esse futebol que está aí, entendeu? Não quero mesmo. Todo mundo sabe disso, eu já falo isso há 20 anos. Não falo de agora. É verdade. Estou te falando sério. Eu escrevo no Globo já, escrevia no Jornal da Tarde. Eu saí de São Paulo faz 4 anos. Eu escrevi durante 4 anos. E nunca fui favorável a essa escola que está aí, entendeu? Então não vou mudar, é uma concepção minha. Não sou obrigado, eu vivo num país democrático, então não sou obrigado a torcer pela seleção brasileira claro. e falar de jogadores que não tem nada a ver comigo, honestamente. Se tem alguém que entende não torcer por seleção brasileira, sou eu, viu, Caju? Entendo perfeitamente. Só uma dúvida histórica agora que eu tenho. Você citou muito o Parreira, mas antes do Parreira, o Cláudio Coutinho já não tinha trazido essa filosofia, essa escola de professor de educação física trabalhando com o treinador? O Cláudio Coutinho pegou um time com Zico, Andrade, Adílio, Leandro, Lico, Tita, não teve como. Ele não teve tempo. Entendi. Ele não teve tempo. É verdade, ele não teve tempo. Entendi. Né? Infelizmente, depois, uma fatalidade que aconteceu, entendeu? Mas não, eu acho que... E o capitão Coutinho, quando chegou na seleção brasileira, se vocês acompanham a história, ele era o capitão do Exército. Exato. O capitão Camerino, capitão Calomino, capitão Coutinho e capitão Carlesso. Nenhum especialista em futebol. Eles se especializaram, né, graças ao professor Carlos Alberto Pereira também, que não era a especialidade dele, futebol, entendeu? Sim. E aí, o mercado, vocês sabem, vocês são jornalistas, o mercado hoje você sabe quanto vai render a Copa do Mundo para a Rússia, ou sei lá, ou para a FIFA, né? Se não me engano, são 6 bilhões, né, de euros. 6 bilhões de euros e em relação ao Qatar, Estados Unidos, é quase 14 bilhões. Você imagina, cara, já na nossa aqui foram 4 bilhões, se não me engano, né? Exatamente. No Brasil. Então, 4,7. Então, você precisa dizer o seguinte, quando você vê vários jogadores, eu acho que o grande problema está aí. Você pega no São Paulo, eu me lembro de Cilinho, né, nos anos 70, não sei se vocês estão bem jovens. Menudos, anos 80. Depois Tele Santana, depois parou de jogar, começou no Fluminense, Pinheiro no Fluminense, Seu Neca no Botafogo, Carlinhos, violino, que era no meio de campo com o Flamengo, né, do Gerson nos anos 70, foi um dos maiores que lançou Zico, entendeu? Ladílio, Andrade, esse pessoal todo aí, tinham ex-jogadores craques nas divisões de base. O Santos sempre fez isso também, né? E hoje a gente não tem mais. Hoje você pega, quando você vai para Copa São Paulo, campeonato de aspirantes que eu tenho visto, aí pergunta, eu fico esperando a expectativa que eu gosto. Eu vejo tudo, TV interativa, eu vou lá na Copa Norte e Nordeste, eu vou, sabe, aqueles torneios, Copa Verde. Eu não vejo um aí jogador trabalhando, eu só vejo professores de educação física. Aí quando eles falam, né, criaram de repente, se não me engano, uma associação que para os jogadores de futebol, ex-jogadores de futebol, ele ser treinador, ele tem que fazer o curso, se não me engano, que eu acho que é organizado pela Confederação Brasileira de Futebol. Licença A da CBF. Se eu jogasse hoje, eu ia criar um grupo, ia me rebelar, então vamos tá. Então o treinador de futebol, o professor de educação física, que não tem fundamento, ele não pode ser treinador de futebol também. Porque ele não tem como corrigir nem como ensinar. Perfeito. Caju, quer fazer a última? Então vai lá, Cleiton, a última pro Caju pra gente poder liberá-lo, agradecendo muito. Bem, Caju, apenas para complementar, você citou tanta parte de jogadores, de não ter atletas, ex-atletas e jogadores, né? Na base, principalmente. Exatamente, necessariamente na base. Mas ao mesmo tempo também é, de certa forma, um desdém até mesmo de quem é ex-jogador em si. Você não concorda nesse ponto de vista? Porque mesmo tendo os gastos... É uma classe, eu vou te falar, é uma classe... Primeiro que ela é desunida, né? Eu falo... Todas as classes são, né? Atletas, dirigentes, jogadores, jornalistas, não tem classe unida no Brasil. Classe unida é só dos políticos. Não, tem sim. A classe dos minicos, eles eram unidos, viu? Dos políticos só. Maravilhoso. Mas eu tô dizendo, na minha geração, foi uma geração brilhante, né? Se você pegar o nível dos times nos anos 70, São Paulo e Rio, a gente nem falava muito do sul do país, sabia? É verdade. Era Rio, São Paulo, e depois chegou Minas Gerais com o time do Cruzeiro, né? E depois um pouco do time do Atlético.
né? Mas a gente não tinha essa, tipo assim, a união. Nós nunca tivemos uma classe unida. Eu acho que a geração de hoje, de 2002 e aquela de 94, né, você vê que todos eles estão empregados, são comentaristas Verdade. nas televisões. Parece que o futebol brasileiro, com a Copa de 94 e 2002, foi a partir daí que apareceu o futebol brasileiro. Aí eles esquecem lá de 50, Guizezinho, Ademir, Jair, da Rosa Pinto, Barbosa, né, depois 58, Garrincha Didi, Vavá, Pelé, Zagallo, Newton Santos, Djalma Santos, depois 62. Parece que o futebol brasileiro começou a vingar de 94 para cá. Então quem tem espaço dessas gerações nem tocam no nome da geração de 58, nem de 62, nem de 50, que nós chamamos brilhante, vice-campeão do mundo, e nem a de 70, entendeu? É o que eu vejo aí na televisão, você vê a resenha daqui, a resenha dali, parece que eles que começaram alguma coisa no futebol brasileiro. Faça-me um favor, né? Pelo amor de Deus, né? Você sabe que aqui o Caju, eu tenho a oportunidade de conversar muito com o Caju por WhatsApp, e o Caju sempre manda umas fotos antigas pra gente decifrar quem são os jogadores. E aí ele mandou essa semana a foto do time de 70, que é um espetáculo, o time do Brasil de 70, é um espetáculo. E eu faço o programa aqui com o professor Antônio Quintal, eu tenho 32 anos, o professor Quintal tem 68. E aí a gente tem um debate, porque eu acho a seleção de 70 a melhor seleção que o Brasil já teve em todos os tempos. E o professor Quintal acha de 58. Posso interferir? Pode. Mas eu colocaria de 58 para jogar o primeiro tempo e a de 70 jogar o segundo. Porque a de 58 nós temos 4 jogadores brasileiros na seleção da FIFA de todos os tempos. É verdade. Uma pesquisa feita lá atrás. Garrincha, Didi, Newton Santos e Pelé. Ninguém tem isso. É verdade. Então, pelo amor de Deus, né? Mas é isso mesmo, continua sendo uma classe desunida. Você imagina, tem só mais um minutinho? Pô, claro, pra você sempre, Caju. Quando eu fui cortado em 78 por o Almirante Heleno Nunes, né? Ele era o presidente da Confederação Brasileira de Desportos, Almirante da Marinha. Bati de frente com ele num time que tinha Rivelino, que tinha Zico, que tinha Leão, que tinha Luiz Pereira, que tinha Falcão. Nossa. Nós já estávamos classificados. Nós arrebentamos com a Colômbia no Maracanã quando eu voltei para a seleção brasileira, ganhamos de 6-0, depois ganhamos do Paraguai de 1-0, eu fiz toda a jogada, depois no Maracanã eu sofri o pênalti. Estava numa fase linda, seria a minha terceira Copa, mas eu tive desentendimento com ele, mandei ele cuidar de armas, que eu falei que ele não entendia merda nenhuma de futebol, e me tirou da seleção brasileira, né? E eu nunca tive assim por exemplo, né, um apoio de alguém, entendeu? Não só da imprensa brasileira, como de jogadores, mas eu nunca fiquei lamentando, cara. A minha vida eu toco ela sozinho. Mas eu acho que se eu jogasse hoje na Europa, quando eu fui pro Olympique, em 1974, sou o primeiro brasileiro campeão do mundo a ser contratado por um futebol francês que não contratava ninguém. Verdade. Nós tivemos um senhor, vocês devem ter ouvido falar, foi um craque nos anos 50, Ieso Amalfi. Sim. Ele foi reserva do Zizinho em São Paulo, que eu conheci pessoalmente num programa do Jô Soares, uns 20 anos atrás. Esse cara foi o presidente do meu time, que me levou, que hoje tem 84 anos, o Lúcio, um dos meus melhores amigos. Foi o fundador, Daniel Ester. Aí ele falava tipo assim, loucuras do Ieso Amalfi, né? E depois eu sou o segundo, né? Sou o segundo brasileiro, de repente, a jogar no futebol francês. E se eu jogasse hoje, com a mídia que tem, né, esses jogadores brasileiros, que a maioria jogam na Europa, eles não têm a mínima identificação com o Brasil, nem com os torcedores brasileiros. Acabou, estava vendo agora aqui no Globo News, só vieram 4 para o Brasil. Isso. O resto fica dizer que no nosso regime militar veio todo mundo, meu irmão. Veio todo mundo junto. Né? Teve que voltar para o Brasil, para a gente fazer uma confraternização com a família, com os torcedores. Eles não têm comprometimento com a seleção brasileira. Fora disso, né, se tivesse um pouquinho de senso, de responsabilidade, de sentimento, o hino francês diz igualdade, né, fraternidade e solidariedade. Nós não temos. Eu reuniria o grupo 1 mês ou 2 meses antes. Nós não vamos jogar nem eliminatórias, nem Copa do Mundo, enquanto não acabarmos com a corrupção na política brasileira, no esporte brasileiro, na Confederação Brasileira de Futebol. Mas isso nunca vai acontecer, cara. Não. Não é nem a cara do brasileiro fazer isso, né, cara? Não... Mas a gente não pode falar dessa maneira, não. A gente tem que correr atrás, cara. Imagine se eu fosse ficar pelo meio do caminho dizendo que o Brasil não é um país racista, que eu não ia brigar. Eu ia ficar incluso, eu ia ficar preso dentro de casa. Por causa disso, né, eu fui condecorado, que isso é uma honra enorme num país racista,
Eu vivo na cidade mais racista do país, que é o Rio de Janeiro, que é a minha cidade, mas isso não me incomoda. Eu não deixo de ir derrubando as portas, quebrando parede, mas com educação, né, com a minha coerência, com a minha vivência, com o meu comportamento, né, com a minha solidariedade, com a minha fraternidade, com a minha igualdade. Não sou santo, mas sou uma pessoa que eu tive educação. Então a comenda, essa honraria, só 3 brasileiros, rapaziada aí da Trianon. Isso é um orgulho enorme, cara. É igual você ganhar um prêmio Nobel. Primeiro foi Santos Dumont em 1802. Não, ela foi criada por Napoleão Bonaparte em 1802. Santos Dumont ganhou em 1902. Depois ganhou Sebastião Salgado, que é um dos maiores fotógrafos do mundo. Maravilhoso. E eu sou o terceiro, cara. Você imagina, para um garoto, um negro que saiu da favela. Não foi pelo futebol. É pela minha luta que continua, entendeu? Isso é um orgulho enorme. Condecorado como Chevalier de la Légion d'Honneur, Cavaleiro da Legião da Honra. Né? Nós acabamos de perder Marister Bueno, né? Poxa, Logo depois que ela faleceu, que fizeram um monte de homenagem para ela. A geração de 58 ainda tem 62, se não me engano, tem 6 vivos. Tem Dino Sani que está vivo, tem Altafine que está vivo, tem o Pelé que está vivo, tem o Pepe que está vivo, tem o Zagallo que está vivo, né? E daí junta com 62 tem Mingau que está vivo, tem o Dorval, tem o Coutinho, Amarildo, que estão vivos. E é de 70. Quer dizer, até quando, né, essas pessoas vão continuar esquecidas e no ostracismo? É para se pensar e se pensar muito. E o Caju sempre faz isso, né? Sempre deixa a gente refletindo bastante. Por isso que é sempre bom conversar com Paulo César Caju. Caju, muito obrigado por participar aqui com a gente. Sempre um prazer bater um papo com você. Valeu. Obrigado. Vai torcer seu palpite, quem vai ganhar a Copa? Eu sou francês, né, honestamente, de coração, mas eu gosto do futebol belga. O Didier Deschamps, ele não sabe o potencial de jogadores que ele tem nas mãos. Esse é outro conservador. Há 2 anos atrás, já repeti, ele perdeu a Copa a Copa da Liga dos Campeões de Seleções em plena França. E está arriscado de novo a não ganhar, porque é medroso, é conservador, tem um potencial, tem o Lenard, tem o Mbappé, tem o Dembélé, tem o Pogba, tem o Griezmann. Porra, põe pra jogar. Pois é, bicho. Mas não, mas eu acho que a Bélgica vai ser campeã. Eu gosto muito do futebol belga. E eu não gosto do Martinez, o treinador, mas ele deu um pouco de organização. Mas quem criou tudo isso aí foi o anterior. O Wilmots. Maravilhoso. Aqui só quem gosta de futebol que acompanha, né? Como vocês são jovens, acompanham também. Nem todo mundo tem esse gosto, não, sabia? Eu adoro isso, cara. Eu adoro. Eu também, sou apaixonado. Pra mim, futebol... Quem não gosta de futebol, eu lamento, mas não sabe que tá perdendo. Futebol bonito, já. Não, futebol bonito. Sim. Não quero futebol russo. Imagina a Rússia ser campeão do mundo. Deus me livre. Não, fiquei feliz pelos russos, pela organização, mas, pô, eu tava sofrendo aqui com a Croácia. Que não é um belo time também, mas imagina, mas é melhor que o time russo. Não, salvou a Copa, né? Lógico, salvou a Copa. Agora a França e Bélgica, pelo amor de Deus, tá? Não faz isso não, cara, né? E você aturando o Rasputin lá, o treinador. Segurado. Caju, um abraço pra você. Obrigado, valeu. Muito obrigado mesmo. Esse foi Paulo César Caju aqui com exclusividade, batendo esse papo conosco ao vivo aqui no Saideira na Copa. Espetacular.